Buenos dias, mi nombre es Marlene Pena. Eu vou fazer orações, sanações e liberações. É comum e alegria que recebo todos vocês em esta manhã. Amém? Eu vou ler aqui um versículo de Jeremias 1:12. E Jeová me dijo: has visto bem, porque eu vigilo sobre mi palavra para ponê-la por obra. Então, aqui Deus estava hablando com o profeta Jeremias e Deus disse para ele que ele viu bem, porque Deus vigila para que sua palavra se cumpra. Por isto que podemos crer em sua palavra, porque Deus não é filho do homem que abra e não cumpre, mas Deus é imutável, não muda. Se ele abra alguma coisa, o que abra em la palavra acontece, é uma promessa. E a gente pode confiar, porque Deus vigila sua palavra para que se cumpra. Muitas pessoas não recebem porque não creem. Há muitas pessoas que estão em uma igreja, creem que Deus prospera, mas não creem que Deus sana, que Jesus Cristo já levou por suas heridas todas nossas enfermidades, não crê e vive com muitas coisas. Não quero dizer que a medicina não é de Deus, é também de Deus para salvar. Mas Deus também sana, sobrenatural. Eu tenho sanações tanto em medicina e também sobrenatural, porque Deus não quer que a gente seja fanático, solamente usar o sobrenatural. A medicina é de Deus também. Então, podemos usar a medicina. Há coisas que não há solução na medicina, não há mesmo. Quando o médico abre que não há mais solução, é porque não há mesmo. E a gente tem que procurar o sobrenatural, porque solamente o sobrenatural é que vai a ser a gente receber o milagre. Então, podemos confiar na palavra de Deus. Então, quando a palavra diz que Jesus já levou nossas enfermidades, é porque já levou. Mas muitas pessoas não creem em la sanação, que Jesus já levou nossas enfermidades, não creem esta palavra. Outros creem em la palavra de Deus, que Deus distribui dons espirituais e que usa as pessoas para sanações e outras coisas, mas não creer que há dons hoje na igreja. E não. Jesus Cristo é o mesmo, ayer, hoje e amanhã e eternamente. Não cambia. Os dons continuam na igreja de hoje e vai continuar hasta a venida de Jesus Cristo de Nazaré. Mas muitos não creem em la ação do Espírito Santo de Deus, não acredita em o sobrenatural de Deus, mas acredita em outras palavras de Deus,
em outras promessas de Deus. Por isso que algumas pessoas recebem algumas coisas na palavra e outras não, porque a pessoa não crê ou não foi ensinada a crer em toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é infalível, toda ela. Não tem que sacar uma passagem e dizer que não, essa não funciona. Vamos sacar esta passagem porque esta não funciona e não vamos nunca falar sobre esta passagem na Bíblia. Não, todas funcionam se a gente crer e for ensinadas corretamente. Vai funcionar para você. Muita gente não foi ensinada conforme a palavra de Deus e não recebe as promessas de Deus. Este é o grande problema das pessoas mesmo dentro de uma igreja. Às vezes é predicado uma parte da palavra de Deus, outra não, é omitida, não é ensinada, porque não interessa ser ensinada, porque vai abrir os olhos das pessoas e as pessoas não vai quedar feliz, porque a verdade vai venir a todos e todos não vão ser mais enganados. E muitos, na verdade, na igreja, têm sido enganados mesmo. É uma falsidade que está ensinando a igreja. Não há na palavra de Deus. A gente pode, todos hoje, a maioria de países, tem acesso à palavra de Deus, à Bíblia. Então, você mesmo pode abrir sua Bíblia e ler, que você mesmo vai ver a verdade que está escrita na palavra de Deus e não vai ser mais enganado por nenhuma pessoa. E o problema que as pessoas não querem ler, querem viver enganada a vida toda. Eu me gosto de pesquisar, porque não dá viver enganado em esta vida. E lá a gente tem um exemplo de la igreja de Belém. Os apóstolos estavam ensinando e eles estavam com a Bíblia aberta, procurando ver se estava na palavra de Deus as palavras que os apóstolos ensinavam. Era uma igreja sábia. Então, nós outros devemos ser sábios. Se alguma pessoa está falando alguma coisa, devemos procurar na palavra de Deus se há. Se não há, está errado. E você não pode viver enganado. Você tem que verificar. Você não pode ser tolo, tonto, que não queira ver a verdade. Às vezes a verdade dá dolor, mas é necessário saber a verdade. A gente não pode ser enganado a vida toda. Por isso é necessário ler, por isso é necessário pesquisar, é necessário buscar, porque o próprio Espírito Santo, que é o nosso guia, não deixa nós outros enganado, não. Vai hablar com nós outros, que estamos em caminho errado. Então, muita gente
perde suas petições, suas bendições, por não conhecer. Porque lá a gente só vai receber aquelas coisas que conhecemos. Se não conhecemos, não vamos ter fé também para receber alguma coisa que lá a gente não conhece. Por isso que o conhecimento é poder. Se você quer ter poder, você tem que ter conhecimento. Há que ser inteligente. O ser humano é inteligente. Por que não usar a inteligência e não ser enganado? Por que não usar? Mas muitas pessoas preferem serem enganhados a vida toda e depois ter perdição eterna, que vai para o inferno e não para o céu. Então, há que ler, não somente orar, há que ler, que você vai encontrar muitas coisas que você está perdendo em sua vida por não conhecer. A verdade, muitas coisas estão perdendo. Então não perca mais nada, porque Deus vigila sua palavra e vai cumprir sua palavra. Então tudo que está escrito na palavra vai se cumprir se você conhecer. Se você não conhecer, como que você vai crer em alguma coisa que você não conhece? Por isso que há que ler, meditar sobre todas as coisas. Então, é necessário ser isso. Mas muita gente é perezosa, prefere ser enganado a vida toda e depois perder sua salvação e ir para o inferno, lugar de tormento, de grande sofrimento, que não sai de lá nunca mais, porque não quer ler. Você precisa orar aqui comigo ou com outras pessoas, orar também em seu quarto, também orar em pensamentos, que às vezes está em um coletivo, não perca tempo. Ore em sua mente por tudo o que você está precisando. Não perca seu tempo. Não precisa abrir a boca para orar. Você pode orar em pensamento também. Então, se não perca tempo. Se vai trabalhar, esteja com seu pensamento em Deus. Porque somente Deus é que pode te livrar de acidentes, problemas graves, qualquer tipo de problema. Somente Deus que pode te salvar. Amém? Não deixe de orar comigo aqui 5 horas, 8 horas ou com outra pessoa. Orar em seu quarto, orar também em sua mente, quando estiver em lugares que não pode abrir sua boca, ler a palavra de Deus para você viver o que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Padre Santo e Todo-Poderoso, Padre, te alabo por minha vida, mais um dia de vida. Te alabo por todas as pessoas que vão escutar este vídeo, em nome de Jesus. Padre Santo, abre o entendimento de cada pessoa, para que pueda ler a palavra de Deus, para que pueda não ser enganada, que cada pessoa pueda ser igual à igreja de Bereia, que os apóstolos estavam ensinando e eles estavam procurando na palavra de Deus, se estava escrito igual que os apóstolos abravam. Assim tem que ser nós outros, escutar as pessoas e verificarem na Bíblia
se está escrito isto mesmo. Se não está escrito, é mentira, é heresia que vai levar você para o inferno, tormento eterno. Você há que verificar. Muitos anos para trás, outras gerações, a Bíblia era oculta para enganar todas as pessoas. As pessoas não podiam ler a Bíblia, mas muitas pessoas foram queimadas para traduzir a Bíblia em outras línguas e para que a Bíblia ligasse a outras pessoas. Muitos pagaram preço com sua vida, mas hoje em vários países do mundo, a Bíblia está aí. Você pode ler quantas vezes queira por dia. Você pode ler. Há países que não deixam, não, ainda tem ainda. Mas a maioria não. Você é livre para ler, para meditar, porque Deus vai te responder conforme seu conhecimento. Nunca ouvides, conhecimento é poder. Não seja enganado com palavras de las pessoas. Eu estou aqui falando com você. Você tem que verificar na palavra de Deus se o que estou falando é verdade. Porque senão você vai ser enganado a vida toda e pode perder sua salvação. Padre Santo e Todo-Poderoso, que todo espírito de engano em la igreja, também fora de la igreja, que sale em nome de Jesus, espírito de la mentira, sale em nome de Jesus Cristo de Nazaré, espírito de incredulidade sale, espírito de medo sale, espírito de angústia sale, espírito perezoso sale, em nome de Jesus. Padre Santo, lê essas pessoas de sabedoria, ânimo, força, coragem, valentia, para ler a palavra de Deus todos os dias, um pouquinho, e não ser enganados no. Você precisa ler, precisa orar, mas precisa ter conhecimento, porque com conhecimento você vai receber suas petições através de sua fé. Amém, amados? Isto que você tem que fazer. Busque o Senhor, e o Espírito Santo te guia, te mostra a verdade, você lendo a palavra todos os dias. Há que conhecer. Se você não conhecer, você vai ser enganado e cair em um inferno, perdição eterna. Abre seus olhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu ministro conhecimento aos tedes, através de ler a palavra de Deus. Ministro ânimo, força para os tedes ler. Ministro sabedoria, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo vai te ensinar também, em nome de Jesus. Que todo espírito de inveja sale, em nome de Jesus. Todo espírito de suicídio sale, em nome de Jesus. Espírito de maus pensamentos, depressão sale, em nome de Jesus. Sale toda tristeza, em nome de Jesus. Sale toda angústia, ansiedade, em nome de Jesus.
Sale toda lá maldade, vingança, ódio, ira, rancor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que seu coração seja limpiado a hora. Pida ao Senhor para limpiar seu coração, porque é do coração que vem as coisas malas e buenas. Pida ao Senhor que limpe seu coração. Nós outros precisamos ter um coração limpo para ver Deus e viver com Deus eternamente. Glória a Deus. Alabança a Jesus Cristo. Glória a Deus. Hari me canta Ramai. Alabança a Jesus Cristo de Nazaré. Amados e amadas, vocês estão bendecidos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Foi muito importante essa direção do Espírito Santo. Deus é que me dirige. Então, conhecimento é poder. Você precisa conhecer para pedir e ser atendida suas petições. Porque às vezes você pede alguma coisa que não conhece, não sabe. E Deus vela para que sua palavra se cumpra. Deus vigila sua palavra para cumprir. Então, se você conhecer a palavra, vai cumprir sua vida. Então, é necessário conhecer. Amém? Nunca ouvides. Conhecimento é poder. E nunca ouvides também que Deus vigila sua palavra para se cumprir. Amém? Que Deus bendiga todos vocês com a bendição de entendimento, de ânimo, de força para ler a palavra de Deus. Em nos primeiros momentos você pode ter sonho, mas você não desista, porque o sonho vai passar. E depois você não terá mais sonho não. Amém? Insista, não desista, porque você precisa conhecer em nome de Jesus de Nazaré. Paz, graça e prosperidade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus.